Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, onde você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Você pode facilitar a sua vida empreendendo com maestria, criando empresas que projetam lucro e felicidade. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Estamos começando mais um programa, embora cada programa é único, é exclusivo, e hoje eu estou aqui com o Paulo, o grande empreendedor. E para saber o que ele faz, quem é o Paulo e qual segmento ele atua, nada melhor do que ele. Obrigado, Paulo, pela sua presença, prazer recebê-lo aqui. Muito prazer, Marcos, eu que agradeço pelo convite. Acho que falando rapidamente de mim, eu sou formado em Ciência da Computação, por isso da área que eu atuo, né? A gente tem hoje uma holding formada por algumas empresas, todas vinculadas em tecnologia. Né? Então, minha trajetória é toda dentro de Ciência da Computação, toda dentro da Saido, que é essa empresa principal nossa, que temos aí 20 anos de mercado, que a gente atua buscando simplificar a vida das empresas. Fala para o público como é que pronuncia o nome da empresa, como é que escreve e como é que... Soletra para nós. Como é que escreve e como pronuncia? O nome é engraçado, né? É uma pronúncia muito própria, né? Então, é S-Y-D-L-E, soletrando. S-Y-D-L-E. Isto. E a pronúncia é Saido. Mas a gente escuta de tudo, né? Sidro, Tá. Sidro. E sobre a Saido, qual o principal problema que ela resolve no mercado? Legal. A Saido, ela nasce, como eu comentei, nós somos uma empresa de 20 anos, então a gente já aprendeu um pouco nesse mercado, nessa trajetória. Ela, vivendo as várias ondas que a tecnologia traz, né, a gente percebeu muito o modelo que as empresas estavam cada vez mais nichando os seus sistemas e a gente identificou que em algum momento essa curva ia virar, essa onda ia virar, essa situação ela poderia ficar um pouco mais insustentável. Então a Saido ela vem com o modelo de simplificar a arquitetura das empresas, a simplificar os desafios técnicos que as empresas possuem, trazendo uma redução de necessidade de vários sistemas para resolver problemas comuns de mercado e deixar para o que é especialista, elas procurar um pouquinho mais os sistemas especialistas. Em alguns casos a gente até entra no especialista, mas de uma maneira resumida a gente simplifica a vida das organizações, trazendo dentro de uma única plataforma a resolução de vários problemas. E é legal que a gente trabalha em todos os segmentos, tá? Então a gente tem cases nos mais diversos segmentos. E a grande maioria dos nossos clientes são clientes de grande porte para big porte. Tá? Então a gente vê que o modelo ele é sustentável tanto na small, na cauda longa ali, que nem é tanto nosso foco, mas principalmente nas grandes empresas que precisam de ter mais eficiência com esse mundo dinâmico de hoje. Ok. Hoje, quando você fala de simplificar, de generalizar, né? Eu já tive momentos que eu tive que procurar, por exemplo, um ERP para minha indústria, né? E no mercado não tinha um que resolvesse, porque de fato é um mercado um pouco nichado. Estou falando, por exemplo, de embalagem de papel ondulado. Né? E eu fiz vários benchmark Brasil afora, meu time fez, visitando empresas, o que melhor funcionava. E a gente deparou de fato com empresas que usavam ERP para faturamento e para dados, onde né, tinha os dados ali, os Big Data. Você tinha sistema de chão de fábrica integrado, você tinha sistema especialista em logística, você tinha sistema especialista na área de financeira. Comercial, e como, explica pra gente como que a Saido poderia resolver esse problema. Porque ao mesmo tempo tem também aquela questão da crença de quem foca no generalista. Ótimo ponto, Marcos. Desculpa te interromper, mas ótimo ponto que você trouxe exatamente o cenário que a gente, usando o termo popular, a gente nada de braçada, né? Porque, basicamente, normalmente isso não é comum, não é uma especificidade do setor de embalagem, igual você citou,
mas toda empresa tem a necessidade do seu ERP, fazendo conta fiscal, contas a pagar, contas a receber. Toda empresa tem o seu RH preocupado com folha, preocupado com recrutamento e seleção. Toda empresa tem seu comercial ali, preocupado com toda a força de venda, logística, estoque, tudo isso que você citou aí. Algumas empresas, o problema é maior de um lado do que do outro, mas todas têm na sua base isso daí, sabe? E o legal é que normalmente, como o mercado resolve, ele vai contratando sistemas especialistas para cada um. Igual você falou, eu vou em busca de um RP, eu vou em busca de um CRM para minha força de venda, eu vou em busca de uma plataforma de BPM, processo, para cuidar dos processos mais internos, tem que olhar alguém para logística e por aí vai. A Saido, ela nasce justamente para você não precisar de procurar tantos. Que talvez, se você é uma empresa de logística, talvez seja bom você ter um software um pouquinho especializado no segmento de logística. Só que para tratar os casos específicos que você citou, a gente tem como nossa essência da nossa plataforma uma arquitetura que por detrás você mesmo pode modelar seus dados e seus processos com o conceito de low-code, que não exige tanta programação. Porque os RPs padrões de mercado, eles todos prometem você conseguir customizar o seu jeito, e é bem customização. A partir do momento que você customiza, é caro para customizar e é mais caro ainda para manter aquilo dali, né? Então, porque de fato é uma customização. Você pegou uma base de um software e fez ele virar seu. O nosso software ele é totalmente parametrizável, então todos os meus clientes estão na mesma versão da minha plataforma, e eu chego com o que é comum de mercado, igual a gente citou, folha, contas a pagar, contas a receber, mas se você tem um processo de entrada de produto, um processo de onboard de cliente, um processo de retirada de estoque muito próprio seu, que você, seu time ou uma terceirizada consegue personalizar isso de uma maneira fácil, sem criar aquela customização que depois vai ficar super difícil de manter, sabe? Então é esse o nosso foco, é conseguir ser profundo o suficiente. Aí eu posso citar cases como Petrobras, Eletrobras, Serasa, Inter, alguns big clientes que a gente tem que fazem os seus processos core dentro da nossa empresa, tá? Então que a gente consegue entrar desde problemas críticos, mas sem perder a capacidade do generalista, que o generalista é bom. Então muitas vezes você conseguir manter um padrão de mercado, de você conseguir ter benchmark de vários segmentos e trazer o que é específico do seu, vira um diferencial se você tem agilidade naquilo. E a nossa plataforma traz muito essa agilidade. Se eu tenho dentro do meu negócio, por exemplo, eu tenho 8 sistemas especialistas, desde o ERP, que é um negócio mais robusto, e por aí vai, você tem CRM, você tem... e agora surge uma nova necessidade, né? De você fazer esse processamento, tratamento de dados, para que você traga isso tudo para uma tela só. Você vai lá e você coleta cada informação em cada sistema especialista desse. E o desafio está aí, porque às vezes as integrações não são tão simples assim. E as informações dentro de cada um precisam de estar corretas também, para que essa inteligência que você coloca para trazer tudo para uma tela só, a unificação da informação para que você tenha isso à vista de forma mais fácil, né? Às vezes o dado não vai vir correto, porque se ele não está corretamente colocado, estou correto nisso? Você acha que esse é um ponto de frágil de quem trabalha com muito sistema especialista? É legal esse ponto que você traz, porque é um problema crítico e ele traz vários problemas, vários desdobramentos dessa situação, sabe? O primeiro que você colocou muito forte é a falta de confiança no dado. A partir do momento que eu tenho um dado no RP, tem outro que é o mesmo dado ali, só não está mal integrado, sabe? E eu começo a ter desconfiança do meu dado ali dentro, porque o dado está espalhado. Eu começo a ter um custo muito grande de um lançamento de um novo produto, de uma nova oferta, porque eu tenho que mexer em 6, 7 sistemas ao redor para lançar aquilo dali. E além disso, eu tenho uma insatisfação normalmente dos nossos usuários, que é o primeiro problema. A gente brinca que um usuário é um sistema, tá? E que esse sistema seja capaz de integrar com todos os possíveis ali dentro. Da nossa parte, a nossa plataforma integra com qualquer tecnologia, mas depende do outro lado. Por isso a importância de você reduzir, tentar enxugar ao máximo, tá? No lugar de você ter 10 para lançar um produto, se você tem 3 sistemas, você ganha muita eficiência em redução de sistemas e redução de tela que o usuário vai ficar, ganha em confiança
naquele dado ali, até para você fazer outros desdobramentos, tá? Então, você comentou da utilização do usuário, mas até para você botar uma IA, alguma coisa assim, se você não confia no seu dado, ela não vai funcionar. Ok. Então, e agora você mexeu no ponto e seria a minha próxima pergunta. IA é o assunto de momento. Eu até brinco que o pessoal, eu não tenho nada contra coach, tá, pessoal? Inclusive, eu já fiz curso de coach também no passado e me ajudou pra caramba. Mas naquela época da moda dos cursos de coach, todo mundo começou a virar coach. Quem não sabia fazer nada virou coach, né? Eu brinco com meus colegas de IA hoje, né? Que hoje quem não sabe fazer nada, ele virou fazedor de agente de IA. E aí acaba banalizando, porque eu também já começo a não acreditar tanto em muita coisa de IA por causa dessa banalização. Mas a parte disso, como que você vê a IA agora chegando para poder... Você acha que até que ponto ela vai ser confiável, de fato, consistente, né? Quando se fala de um chatbot para venda, por exemplo, eu hoje não gosto de tratamento de bot, eu gosto de ser atendido por humano. Então tem que colocar um negócio que funcione de fato, que seja mais próximo do humano, não fica me repetindo as mesmas respostas e por aí vai. Mas antes de falar disso, no caso da Saido, por exemplo, como que vocês veem a IA agora chegando aí? Você acha que ela ajuda esse cara que tem vários sistemas? Você falou que não, que se o dado não for confiável, ela vai trazer informação errada, mas eu vou pedir você para começar a responder. Vai, depois e você continua depois do intervalo. Começa que eu te falo até onde dá para ir. Maravilha, eu acho que essa pergunta tem um link legal, porque de fato assim, a gente considera que a IA, a gente vem acompanhando todo esse movimento ao longo dos nossos 20 anos aí, desde quando tinham outras nomenclaturas, tá? Só que a gente entende que a IA atual ela veio para ficar e quem não usar dela vai ficar para trás. É mesmo? Tem certeza? E você, tá gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. Eu tenho certeza que você quer saber. Quer dizer então que quem não realmente se aprofundar, não conhecer, não praticar IA, vai ficar para trás? A nossa percepção é essa, tá? A gente está vendo com as evoluções que tiveram nos últimos anos, até muito puxado pelos Big Techs, né? A IA ela veio para ficar, tá? Só que é uma IA bem aplicada. Então a gente vê muito hoje, que a gente vê dos nossos clientes e de empresas no mercado, né? Não obrigatoriamente nossos clientes, ela fazendo IA muitas vezes porque tá hypado, né, o termo da moda, e que precisa, né, muitas vezes até por pressão da organização, tá? Só que assim, se a gente for resumir a IA, ela basicamente é uma inteligência baseada em dados para tomada de decisão. Estou simplificando demais, mas seja para atendimento, seja para uma decisão de um processo e por aí. Se você não confia no dado, se você não confia no seu processo, ela vai trazer a informação errada. Você vai ter um problema automatizado, um problema com mais escala, tá? Então, se você tem muito sistema, se você tem baixa confiança no seu dado, se o seu usuário está tratando coisas por fora em planilha, não adianta você fazer uma casca de IA porque o tema está hypado, que você vai, daqui a pouco você tenha mais um sistema e não uma inteligência ali por detrás. Mas sim, a gente entende que hoje o nível de eficiência, até interno mesmo, a gente sabe que os perfis das pessoas, dos profissionais, tudo isso mudou porque essa onda, ela não é uma onda, ela vem para ficar mesmo, sabe? Com alguns exageros que o mercado está tratando. Né? Então, vocês estão no mercado já há 20 anos, já teve alguma fusão, algum investidor, a empresa já atraiu, assim, já chamou a atenção de... Legal, Se a gente for falar alguns números, assim, a gente tem uma hold hoje com mais de 1.000 funcionários, né? Então, com certeza, a gente já chamou a atenção, né? Mas a gente é uma empresa que o termo de bootstrap, né? A gente é uma empresa que Capital próprio. 100% capital próprio, tá? E que a gente nunca precisou de um fundo, não tem nenhum sócio que não esteja atuando dentro das empresas da hold, tá? E aí eu acho que na hora que eu trago para o plural, né, das empresas, então a gente já fez muito modelo, tanto de fundar outras empresas, que a gente tirou do papel do zero, quanto de aquisição de outras empresas. Okay. Então, nesse momento, a gente está mais numa linha de acumular o patrimônio, vamos dizer assim, o valor da organização,
Mas sim, a gente é procurado com frequência por fundos, por empresas de M&A, por outras empresas que, de fato, a gente considera que a gente tem feito um bom trabalho. Vocês têm aumentado muito o valuation da empresa, o equity, ano após ano? Sim. É impressionante, assim, por mais que a gente já se tornou uma empresa de grande porte, né? A gente continua com metas desafiadoras. Em média, a gente dobra os principais indicadores nossos a cada 2 a 3 anos, no máximo 3 anos. Então, eu tenho, dependendo do indicador, no máximo, no pior dos casos, um crescimento de 33% ao ano, que para uma empresa de grande porte já é considerável isso, né? Algumas empresas do grupo crescem muito mais do que isso. E hoje o nosso foco, até pelo fato de todos os sócios ainda terem uma carga longa para gastar, né? Todo mundo ainda é muito jovem, muito apaixonado pelo negócio. O foco é acumular patrimônio, acumular empresa. Nós mesmos temos uma cultura, enquanto sócio, tem uma cultura de não retirada de participação fazer o reinvestimento. A gente entende que quanto mais a gente deixa lá está com o poder de duplicar muito mais do que se a gente trouxer para a pessoa física. Ok. E vocês, por exemplo, hoje, me fala um pouco, uma curiosidade aqui, a Saido é a primeira, é o motor 1. Aí, como que surgiu essa situação de vocês abrirem novos negócios, mas dentro do mesmo, dentro da tecnologia, e de comprar outras empresas? Explica para quem está vendo um pouco disso. É interessante, o pessoal pergunta se a gente tem algum fundo, algum modelo extremamente formatado. A gente tem algumas teses, tá? Elas surgiram até, hoje são em torno de 8, 9 CNPJs, vou usar assim, tá? Elas surgiram de uma maneira até um pouco mais orgânica, mas baseada em algumas teses, tá? O pilar, a empresa tem que ter como DNA a tecnologia, para a gente investir, porque nós somos de tecnologia, tá? A gente entende que quando implantada a nossa tecnologia, a tecnologia da Saido, que sim é o pilar, vamos dizer assim, foi por muito tempo quem sustentou a Hold, hoje são todas autossuficientes, mas a gente entende muito forte que a partir do momento que a gente implanta a nossa tecnologia bem implantado, principalmente em negócios digitais, que a tecnologia ocorre, a gente entende fortemente que aquilo dali vai dar um crescimento que, com base nos nossos clientes, às vezes com a implantação da nossa plataforma cresce 20%, 25%, sendo que não fazem tudo que a gente acredita. Quando a gente tem a cadeira do CTO dentro das startups, a gente já planeja um crescimento de 30%, 40%, pelo menos, ali ao ano, tá? E aí, com isso, a gente coloca isso no valuation, na hora que a gente vai avaliar uma empresa ali dentro. Mas tem outras características, sabe? A gente, como bons mineiros, a gente namora com sócio antes de casar, tá? Caso já tenha alguns sócios, tá? Mas a gente tem sempre como foco trazer a tecnologia como principal dentro dessas organizações. Mas são variados. A gente tem empresas na área de pet, a gente tem empresas na área de higienização, de serviços, mas tudo com tecnologia sendo o centro das organizações. E você falou de namorar o sócio. Você é da ciência da computação, não é isso? E tecnologia está muito voltado para isso. Como namorar sócios que às vezes são opostos? Tem comportamentos, perfil comportamental oposto às vezes, né? Diferente. E para que o negócio dê certo, para que haja complementaridade, para que um complemente o outro. Como é que é o equilíbrio dos sócios? Assim, tem algum diferente do outro ou vocês preferem que os sócios sejam iguais? Da ciência da computação, por exemplo, mas vocês contratam CEO, diretor comercial com outra visão. Legal essa pergunta. E eu resumi muito a minha apresentação no início, né? Eu sou formado em ciência da computação, mas eu tenho pós em gestão de projetos, mestrado em administração e marketing, tá? E muito porque eu vejo a deficiência do cientista da computação que, na sua essência, pelo menos do passado, ele era muito técnico. Ele era muito aquele cara querendo escovar o beat ali e não ter uma visão. Se deixar de ser técnico, ele fica imbatível. Ele junta a técnica com as relações humanas e ninguém segura mais. Isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma como eu busquei uma pluralidade, pensando enquanto pessoa física, né? A gente, enquanto organização, o corpo executivo, seja sócio ou não, mas o corpo decisor, ele precisa ter pluralidade, precisa ter pessoas que pensam diferente, com formações diferentes, que provocam as pessoas diferentes. Na Saido ou nas outras empresas, a gente sempre lida com perfis totalmente distintos e isso é legal. Se você pegar, por exemplo, eu atuo atualmente como diretor-geral da Saido,
e o CEO da Saido, que é o Daniel Cataldo, a gente tem formas de pensar e agir muitas vezes diferentes, né? Então, só que na hora que a gente olha o longo prazo, o que cada um acredita, está alinhado. Ok, o planejamento estratégico, a visão está alinhada. Então, Exato. está todo mundo olhando para lá. Exato. E como é que você tem trabalhado hoje a construção de liderança, a atração de pessoas boas, para que as costas de vocês fiquem leves e que não fique essa sobrecarga, né? Que não adianta ganhar dinheiro, milhões, e também não ser feliz, não ter uma vida, não viver um bem-estar. Essa pergunta é muito legal, porque eu acho que é o principal desafio que a gente tem hoje, tá? Então, eu brinco que todo ano, quando a gente fecha os números, ou trimestre ou semestre, a gente olha para trás e fala assim, não, foi muito bom, mas olha um pouquinho assim, a gente vê muito cavalo arriado passando, que a gente não deu conta de montar em todos, né? E muito pela falta de capital humano, tá? Então, de capital humano especializado, com condição de ser aquele talento, mas é importante de destacar o que é um talento para mim, né? Então, eu não estou nem falando pela organização, mas muitas vezes o pessoal acha que talento é ser o Neymar, ser o Messi, ter aquela habilidade, mas muitas vezes é o Cristiano Ronaldo, né? Que treina absurdo, que se prepara absurdo, que tem resiliência e que aí fica bom o suficiente, sabe? O Cafu era extremamente, quem gosta de futebol, né? O Cafu é extremamente talentoso ali, ele fazia quase tudo nota 8 e fazia bem feito, né? Então, um profissional com resiliência, um profissional multifuncional, um profissional que se precisar de olhar para ser profundo, específico, que ele também consiga, sabe? Um profissional que tenha sentimento de dono e de médio prazo, sabe? Isso torna talentoso, né? Não precisa nascer com aquele talento ali. Unir o esforço. Esse é o principal diferencial e como a gente tem tratado isso é buscando construir dentro da nossa organização um ecossistema que as pessoas confiam na organização, nas pessoas, nos pares, como forma de retenção. Então, a gente explora muito mais do que uma relação CNPJ e explora muito CPF por CPF ali, criando uma relação de confiança e de longo prazo. Ok. E por que as pessoas que precisam de tecnologia devem escolher a Saido? Eu acho que a Saido, quando a gente fala de transformação digital, ela está muito bem posicionada, porque a gente tem muitos cases legais, está muito posicionado no mercado Latam como um todo, apesar de que a gente está em mais de 80 países, a gente tem a robustez de estar em múltiplos idiomas, em múltiplos segmentos, com múltiplos cases e com uma capacidade de atender para o mercado brasileiro, por exemplo, com eficiência, com o suporte que funciona, todo o ecossistema de parceiros, valores financeiros, investimentos, tudo isso com ganho comprovado, né? Então, eu acho que tem que conhecer a nossa plataforma para se apaixonar, mas quem conhece se apaixona. Então, acho que o grande diferencial nosso é esse ecossistema que funciona para as empresas, que a gente sabe que o mercado brasileiro, desafios geográficos, políticos, financeiros, econômicos, não é para qualquer um, né? E hoje, quando você olha os big players que normalmente concorrem com a gente, não são para todos que podem concorrer ali dentro, e mesmo os que utilizam não conseguem utilizar bem, né? Tá ali um pouco engessado, amarrado. Então, a nossa plataforma dá essa liberdade, essa capacidade de resultado que os outros não têm. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Sucesso para a Saido para você. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estamos à disposição.